Buenas tardes, aqui estamos na primeira classe de oftalmologia prática, ok? Nós vamos dar um breve recuerdo aqui sobre o que é a anatomia, fisiologia do ovo humano, tá bem? Estamos aqui com as estudiantes Melissa Dias, e Marinei, ok? Elas vão me ajudar aqui na parte de falar para vocês, e é tudo que nós já estudamos e vamos fazer um breve recuerdo, certo? O ovo em si, ele é dividido em três grandes partes, que seria a órbita, anexos del ojo y globo ocular. Exato, os anexos do ovo e o globo ocular. Falando sobre a órbita, seria essa parte da cavidade, né? Tudo que está aqui presente na cavidade óssea seria a órbita. Contamos com a aponeurose, nervios, né? A parte do eixo, né? Realmente. E não há muitas estruturas a ser habladas. Pero hablamos agora da segunda parte, que seria os anexos do ovo. A Melissa vai falar qual seria os anexos do ovo. Serían las cejas, vienen a ser los párpados, el aparato lagrimal y la conjuntiva. Exato. Aqui temos um breve recuerdo aqui, que os anexos do ovo estão divididos em cejas, párpados, aparato lagrimal e las conjuntivas. Todos esses já levamos, então temos conhecimento do que está sendo falado. Aí temos sua forma normal, anatômica normal, temos suas funções normais, e quando há algumas alterações, causa enfermidade, certo? Hablando de las cejas são nossas sobrancelhas, né? Estão aqui presentes arriba do arco, no arco superciliar, né? Arriba do arco da órbita. Ela é provista de pele e coberta de pelos, né? Está localizada em cada lado do rosto, que conta com uma fisionomia do nosso rosto uniforme, e elas estão localizadas em cima dos párpados. Qual a sua função, né? Qual a sua função principal? Proteção. Ela protege os ovos, protege contra agentes, né? Agentes nocivos, né? Que vem como poeira, como suor, né? Ao suar, tudo isso. E ela consta de três partes: um corpo, uma cola e a cabeça. E a Marinei vai falar para vocês sobre os párpados. Também já estudamos e continuo repetindo, né? Estamos fazendo somente um breve recuerdo, certo? Os párpados, eles são uns replegios de pele, são móveis, apresentam pestanas, tem umas glândulas, tem vasos linfáticos e nervos também. As glândulas de Moll são sudoríparas, as glândulas de Zeiss, que são glândulas sebáceas, e a glândula de Meibomian, que são glândulas sebáceas também alargadas. Consta de parte lábio superior, lábio anterior, posterior, canto externo e médio. Aí nos párpados nós falamos que há algumas enfermidades importantes, né, que seria a obstrução dessas glândulas aí presentes na parte do párpado. O párpado, ele tem três glândulas super importantes, que seriam de glândulas sudoríparas e sebáceas, né, cada um cumpre sua função. E a glândula de Moll, que seria uma glândula sudorípara, ela está na parte externa, né, do párpado. E a de Zeiss também está na parte externa do párpado. Então, quando uma delas duas se inflama, né, ou se infecciona, vai causar um orzuelo externo, né? O orzuelo, ele é uma enfermidade que é a obstrução dessas glândulas. Então, ela vai dar
sua classificação é externa e interna, dependendo da glândula que é afetada. Então, quando essas duas glândulas são afetadas, acontece o osuelo externo. E quando a glândula de meibômio, que também é uma glândula sudorípara alargada, quando ela se inflama, ela vai acontecer o osuelo interno. Tá? Essa é a diferença da classificação de los dois, certo? E temos outras enfermidades aí presentes, né, na parte de párpados, né, que seria a blefarites, né, algumas enfermidades. Não chega a ser enfermidade, mas chega como o milho, né, que seria uma elevação branquecina, o milho, como é o nome daquela outra da placa? Blefarites, não. Fugiu a palavra, não me recordo o nome aqui, mas seria aquela placa amarelenta, né? Que seria a diferença dos dois, né? Do milho e da... Não, Marinê, isso aí tá dentro, nas conjuntivas. É verdade. Chantelasma. Quase não sai, mas é chantelasma. Também que estão presentes em los párpados, né? Vamos lá. E o que mais? Outra coisa que está presente como anexos de ojo seria um aparato lagrimal, Melissa? Ella viene en porción secretora y excretora. Glándula lagrimal viene a ser localizada en la fosa lagrimal super externa de la órbita. Viene a constar de 5 a 12 conductos excretores. Ella se abre por orificio en el fondo del sacro conjuntiva, y en la parte excretora vienen a ser los puntos lagrimales, que vienen a ser los canalículos sacolagrimales y los conductos lagrimos-nasales. Exato. Aí temos as enfermidades importantes, né, que são as dacrocistites, dacriodenites, né? Sabemos que tem de forma aguda, de forma crônica, não vamos entrar em tantos detalhes sobre as enfermidades, que nós já estudamos cada uma delas, tá? E também há outra parte importante aqui dos anexos del ojo, que seriam as conjuntivas. As conjuntivas nada mais é que uma membrana, né, que tapiza tanto os párpados internamente, como essa parte do globo ocular, que seria a esclera, a parte branca do ojo, né? A conjuntiva, ela tem 3 partes, né? Uma parte palpebral, que seria essa aqui, que seria realmente a tapização da parte interna das pálpebras, uma parte bulbar, que seria mais ou menos a junção, né, da parte palpebral com a parte de fundo de saco, e seria como se fosse uma parte média, e o fundo desse saco, tá? Depois ela é vascularizada através dos vasos do fundo do saco, né, das partes ciliares anteriores do ojo. Acredito que isso seja o mais importante da parte de anexos do ojo, e agora vamos falar sobre o globo ocular em si. Bueno, agora vamos para a nossa segunda parte do estudo da anatomia da oftalmologia, que seria a parte do globo ocular. Vamos mirar tanto a parte externa, a média e a interna. São chamadas túnicas, né? São chamadas as camadas do globo ocular. Nós vamos ver cada uma a sua função e como nós vamos mirar aqui nesta parte, certo? Como eu falei a vocês, o globo ocular está composto por la esclerótica e por la córnea, sendo sua camada
mais externa, né? Também seria sua camada fibrosa. Depois temos na parte de adentro, que seria na parte média, que seria la úvea, el coroides, cristalino. E por último, temos a parte interna, que seria la retina, certo? Hablando sobre a parte externa, vamos falar sobre a esclerótica e sobre a córnea. A esclerótica e a córnea nada mais é essa parte que nós miramos ao paciente e temos ele contato direto, né? Conseguimos mirar a olho nu, que seria essa parte branca do ojo, que seria a esclerótica. Ela é bem grande, bem alargada e tem a função de suporte, né, e formato do globo ocular, certo? Ela está na porção mais anterior do ojo e ela conta de 3 capas bem importantes, né, que é quando há uma inflamação, atinge a hélias e também tem seus nomes. Por exemplo, tem 3 capas, né, que seria a esclera, el estroma e a lâmina fosca. Quando é atingido esses epitélios, né, essas camadas, há as infecções chamadas episclerites e esclerites. Isso nós vamos ver em nossas próximas aulas teóricas, né? E quanto é importante a diferenciação, né? Porque um dos maiores sintomas seria o olho vermelho e acaba sendo muito confundida com a conjuntivite. Depois, falando da outra parte externa do olho, seria essa camada aqui transparente, né, que está na parte anterior do olho, chamada córnea. A córnea ela está na parte anterior do globo ocular e é o primeiro meio refringente do olho. Então, se quando há uma captação de uma imagem, a primeira é hecha por ela, né? Aqui na parte da córnea, há algumas estruturas que é importante mencionar, né? Como seus diâmetros. Há um diâmetro vertical, que seria de 11 milímetros, e um diâmetro horizontal, que seria de 11,5 milímetros. Por isso, na literatura, dizem que ela é quase semicircular. Só não chega a ser semicircular porque há diferença na parte horizontal e vertical desta córnea, tá? E também tem uma camada, uma parte muito importante, que seria a união da esclera com a córnea, que seria essa delimitação chamada limbo, tá? Depois temos 5 capas, né, compondo aí a parte da córnea, que seria o epitélio, a membrana de Bowman, o estroma, né, a membrana de Descent e endotélio, tá? Essa seria de afuera a dentro. Diferente das outras enfermidades, né, como quando se inflama a esclera seria esclerite, né? Aqui, quando se inflama a córnea, vai ser dado o nome de queratite, tá? Quando tem alguma infecção, quando tem alguma inflamação caracterizada aqui na parte da córnea, é chamado queratite. Depois, na parte média, podemos citar a úvea, né? A úvea é essa segunda camada, aqui como estamos mirando, abaixo da esclerótica. Porque nós podemos falar da úvea, que ela também tem seus componentes, né, suas estruturas, que seria a íris, o cuerpo ciliar e a região coroides, tá? Falando sobre a íris, essa parte que dá color, né, que nós estamos vendo aqui, mirando abaixo
estrutura de córnea e esclera, né? Então, nós vamos ter a íris, que dá color ao olho, né? Ela tem forma circular, divide em uma porção anterior, as duas camadas, né? Seria a camada de câmara anterior e câmara posterior, e ela está delante dele cristalino, certo? Em meio dessa região, que seria a íris, nós podemos mirar um espaço virtual que é chamado pupila. A pupila nada mais é que um diafragma do olho, e ele está mediado por algumas reações que são chamadas de mioses e midriases, tá? Que seria a abertura e ele cierre da pupila, certo? Depois temos o cuerpo ciliar, que é uma prolongação da base da íris, né? E ela tem seu limite anterior hasta los coroides, e ele quem produz o humor aquoso. O humor aquoso nada mais é do que o segundo médio refringente do olho, tá? Ele é composto, como está falando, né, de uma parte líquida, né, que está à base 80% de água. Depois temos a região coroides, que é uma membrana pardo escuro. Ela está entre a esclerótica e a retina, tá? E ela tem uma parte muito importante, né, que há uma passagem aqui para ligar o nervo óptico, tá? E em essa parte também podemos mencionar que há grandes números de vasos sanguíneos, e ela que é capaz de inervar muitos outros espaços do olho, tá? Ela é a parte aqui de coroide, ela é responsável de inervar muitas partes do olho. Depois falamos de duas câmaras anterior e câmara posterior. A câmara anterior, ela tem um limite anterior da córnea, e por detrás, aqui, a câmara posterior, anteriormente ela vai estar em relação com a córnea, né, vai estar por detrás da córnea, e depois, posterior, ela vai estar em relação com ele cristalino. E depois, a parte de câmara posterior, ela vai estar em relação anterior com a íris e posterior com ele cristalino. Tá? Vamos mirar um pouco mais quando sacarmos essas partes. E o cristalino nada mais é que uma parte transparente, é uma lente biconvexa. Ela está entre as câmaras, né, como falamos aqui. Tem uma parte aquosa e uma vítrea, e ela é uma parte de lente avascular, tá? E ela é sustentada pelo ligamento de músculo suspensório, bem? Nós temos uma coisa bem importante aí, é que na parte da catarata, né, quando há uma opacificação dele cristalino, é aí que é afetado, ele cristalino. E depois também temos um estímulo de acomodação visual, né, que seria depois dos 40 anos, ou hasta pessoas mais novas, né, que têm problema de hipermetropia, que seria a visão de lejos, acontece o problema de acomodação, né, que seria esse esforço a mais para que esteja mirando melhor os objetos, né, fazendo sua melhor observação aos objetos. E depois dos 40 anos, a maioria das pessoas passam a usar lentes, ou lentes de contato, ou gafas, né, que é para
esse processo de Lerros, né, que seria o processo de presbiopia, de acomodação. Nós sabemos que aí não há nenhuma cirurgia que haga, né, para fazer a correção dessa acomodação. Tá? Continua em estudo, pero hasta agora nada comprovado que há melhorias. Depois, falando do corpo vítreo, é uma camada mais externa, né, que está na parte posterior do olho. Esse corpo vítreo é uma massa transparente e incolor. Ela tem uma consistência blanda e gelatinosa. Ela é parecida com uma clara de ovo, né? E ela está por trás dele cristalino, tá? É uma das últimas camadas. E a última camada seria a camada interna, né? Que seria a retina. A retina nada mais é que uma membrana delgada, transparente e delicada, que junto com outros elementos, né, elas servem para fazer, né, levar a imagem ao nervo óptico. Certo? Nós podemos falar também quem é essa parte. Há meios refringentes, né? Quando falamos de meios refringentes, é desde que chega lá a imagem até o nervo óptico, né? Então, nós temos aí como meios refringentes refractários, que seria a córnea, o humor vítreo, o cristalino, o corpo vítreo e a retina. Então, aí estão lá os 5, né? De forma de fora a dentro, tá bem? Eu creio que há muito mais o que falar disso, pero vamos nos quedar aí, né? Nós estamos mirando cada parte dessa, um pouco de sua anatomia e também as enfermidades que estão presentes aí, tá? Aqui nós também podemos falar que há músculos na parte intraocular, né? Que seriam 6, 4 retos e 2 oblíquos. Aqui nós temos o reto superior, o reto inferior, por abaixo, o reto lateral e o reto medial. Depois temos um músculo que ele é oblíquo, né? Passa lateralmente superior e lateralmente oblíquo, né? Inferior. Certo? Aí aqui, falando das estruturas mesmo, da parte do olho, né? Podemos mirar a parte branca, que é a esclerótica. Essa parte aqui de abaixo da esclerótica seria a parte da coroides, né? A parte de adentro. Segura. Agora, vamos mirar por partes, né? A parte branca seria a esclerótica. Essa parte mais da frente seria a córnea, que é a camada transparente, é o primeiro meio refrativo do olho. Aqui vamos caindo. A parte de câmara anterior, a parte da íris, como falamos a vocês, né? Que é a parte colorida do olho, e aqui em sua parte central, né, seria a parte da pupila, tá? Essa parte aqui seria a pupila, e essa parte que dá color ao olho seria a íris. Depois, na parte de atrás da íris, seria a câmara posterior, nós já falamos sobre ela também. E esse globo aqui que nós falamos que é 80% da parte de olho que está por detrás do cristalino, nós temos a parte de humor vítreo, tá? Ou corpo vítreo, tá bem?
Aqui ela é uma camada gelatinosa, é um mini globo dentro do globo, né? Para vocês mirarem como é. Aqui é uma camada gelatinosa e é blanda e ocupa a maior parte dele ovo. E por detrás dela nós temos lá a retina, né? Que recebe, lá a última parte que recebe, lá a parte dele que imagen e leva hasta o nervio óptico, né? Hasta o nervio óptico, tá bem? Aqui miramos a parte de estrutura e aqui adentro, né, miramos que há grandes números, né, de nervios, de vasos sanguíneos e de artérias componentes, tá bem?